Me escondi no carro do meu filho para lhe fazer uma surpresa, mas quando eu vi quem estava sentado do lado dele no carro e ouvi a conversa que eles estavam tendo sobre mim, o meu mundo desabou. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Carmela e tenho 64 anos. Nunca imaginei que chegaria a este ponto da minha vida completamente sozinha, traída pelos que mais amei. Mas também nunca imaginei que encontraria tanta força dentro de mim para enfrentar a traição mais dolorosa que uma mãe pode sofrer. Minha história começa em uma tarde comum de quinta-feira. Eu havia preparado o pudim de caramelo que Rodrigo, meu único filho, adorava desde criança. Queria fazer uma surpresa para ele no escritório onde trabalhava como advogado. Aos 38 anos, ele tinha conquistado uma posição respeitável em um grande escritório de advocacia. E eu me orgulhava de cada passo que ele dava, mesmo que nos últimos anos ele tivesse se tornado cada vez mais distante. Cheguei ao estacionamento do prédio comercial e reconheci imediatamente o Audi prata que eu havia ajudado a comprar com minhas economias, quando ele se formou na faculdade. Uma ideia travessa passou pela minha mente. Eu poderia me esconder no banco traseiro e surpreendê-lo quando ele entrasse no carro. Como uma menina prestes a fazer uma travessura, deslizei para dentro do veículo, que felizmente estava destrancado, e me acomodei agachada atrás do banco do motorista, segurando o recipiente com o pudim. O cheiro de couro novo misturado com o perfume caro que Rodrigo usava preencheu minhas narinas enquanto eu esperava, antecipando seu sorriso surpreso. 15 minutos se passaram quando finalmente ouvi passos se aproximando. Meu coração acelerou de excitação enquanto eu me preparava para o momento da surpresa. A porta do motorista se abriu, seguida pela do passageiro. Estranhei, pois não esperava que ele estivesse acompanhado. Reconheci imediatamente a voz de Sofia, sua esposa há 5 anos. Você tem certeza que ninguém vai suspeitar quando acontecer? A voz dela era fria, calculista, muito diferente do tom doce que ela sempre usava quando estava na minha presença. Sofia, já discutimos isso milhares de vezes. O plano é perfeito. Mamãe terá um acidente completamente natural e crível. Quem questionará quando uma senhora de 64 anos cair daquelas escadas antigas da casa dela? A voz de Rodrigo era firme, quase impaciente. Meus dedos se apertaram involuntariamente ao redor do recipiente de pudim, enquanto lutava para processar o que estava ouvindo. Meu filho, sangue do meu sangue, estava falando sobre minha morte. Um acidente nas escadas da minha própria casa. E depois do funeral, quando a poeira baixar, vendemos aquela casa velha e finalmente podemos comprar o apartamento no condomínio que tanto queríamos. Com os 250 mil que a propriedade vale, mais as economias dela e o seguro de vida, poderemos viver como sempre sonhamos. Sofia continuou, sua voz transparecendo uma excitação perversa que me fez gelar. Meu estômago se contraiu com força e senti náuseas subindo pela minha garganta. O recipiente plástico começou a escorregar entre meus dedos trêmulos. Prendi a respiração, temendo que o mais leve ruído pudesse revelar minha presença. E o Tiago e a Mariana estão cientes, correto? Perguntou Rodrigo, mencionando meu irmão e minha cunhada. Claro, seu tio está desesperado desde que perdeu o emprego. E Mariana não para de falar como sua mãe sempre foi mesquinha com eles. Ela diz que é hora de a família receber o que merece. Mesquinha. A palavra ecoou na minha mente como uma bofetada. Eu, que havia trabalhado como doméstica durante 40 anos para criar meu filho sozinha após a morte de meu marido Carlos, quando Rodrigo tinha apenas 7 anos. Eu, que havia economizado cada centavo, recusando até mesmo comprar roupas novas para mim, para que meu filho pudesse ter a melhor educação possível. Eu, que havia vendido as joias da minha avó para pagar a faculdade dele. O seguro de vida vai ajudar bastante também. São mais 100 mil que receberemos sem problemas, acrescentou Rodrigo, como se estivesse discutindo uma transação comercial qualquer,
e não a morte de sua própria mãe. Naquele momento, senti algo morrer dentro de mim. O calor materno que sempre carregara no peito por meu filho se transformou em um bloco de gelo. Minhas lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enquanto eu permanecia imóvel, rezando para que eles não olhassem para trás. A conversa continuou por mais 10 minutos agonizantes. Eles discutiam friamente cada detalhe, o momento exato, como fazer parecer um acidente convincente, até como agiriam no funeral para parecerem de coração partido. Tinham planejado tudo, sem deixar nenhuma ponta solta. Quando finalmente saíram do carro para almoçar, permaneci agachada por mais alguns minutos, incapaz de me mover. Meu corpo inteiro tremia, não apenas de medo, mas de uma tristeza tão profunda que ameaçava me partir ao meio. A mãe amorosa e confiante que havia entrado naquele carro não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher quebrada, traída pela própria carne. Saí do carro com pernas bambas, deixando o pudim no banco traseiro. Caminhei até meu velho Fiat sem realmente ver para onde ia, movida apenas pelo instinto de sobrevivência. Durante o caminho para casa, as lágrimas embaçavam minha visão, mas continuei dirigindo, agarrando-me ao volante como se fosse minha última âncora com a realidade. Ao chegar em casa, tranquei todas as portas e janelas, como se isso pudesse me proteger não apenas de ameaças externas, mas da dor que me consumia por dentro. Sentei-me à mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde havia ajudado Rodrigo com sua lição de casa tantas vezes, onde havíamos compartilhado tantas refeições, tantas risadas, tantos sonhos. Peguei o porta-retratos com a foto dele na formatura. Seu sorriso brilhante, o orgulho nos olhos enquanto segurava o diploma, meu braço ao redor de seus ombros. Eu havia trabalhado em 3 casas diferentes para pagar aquela faculdade. Havia limpado banheiros, esfregado pisos, passado roupas até minhas mãos ficarem calejadas, tudo para que ele pudesse ter um futuro melhor que o meu. E agora, esse mesmo filho planejava me matar por dinheiro. A ironia amarga me fez soltar uma risada seca, que logo se transformou em soluços descontrolados. Por que, meu Deus? Em que momento meu menino doce se transformou nesse monstro frio e calculista? Quando o amor dele por mim foi substituído por essa ganância cruel? Enquanto a noite caía sobre a cidade, eu permanecia sentada naquela cozinha, perguntando-me o que fazer. Denunciar meu próprio filho à polícia? Confrontá-lo diretamente? Fugir? Nenhuma dessas opções parecia suportável. Como uma mãe denuncia o filho que carregou no ventre? Como se confronta alguém que planeja seu assassinato? Como se foge da própria família? Foi quando o telefone tocou, tirando-me do meu estupor doloroso. Era Rodrigo. Com voz trêmula, atendi. Mamãe, tudo bem com a senhora? Sua voz soava preocupada, mas agora eu podia ouvir a falsidade por trás de cada sílaba. Sim, filho, estou bem, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Só estou ligando para confirmar nosso jantar de sábado. Sofia está ansiosa para te ver. Ansiosa para me ver morta, pensei amargamente, mas respondi com uma calma que não sentia. Claro, estarei esperando vocês. Naquele momento, enquanto desligava o telefone, uma determinação fria nasceu dentro de mim. Se eles queriam jogar este jogo sujo, eu também poderia jogar. E pela primeira vez na vida, eu jogaria para vencer. Bloco 2. Dormir naquela noite foi impossível. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz de Rodrigo planejando minha morte com uma frieza perturbadora. Ao amanhecer, eu estava exausta, mas com uma clareza de propósito que nunca havia sentido antes. Eu não seria uma vítima passiva. Não morreria pelas mãos daqueles que deviam me amar e proteger. Meu primeiro passo foi entender completamente a profundidade da traição. Isso significava investigar não apenas Rodrigo e Sofia, mas também meu irmão Tiago e sua esposa Mariana. A ideia de que meu próprio irmão pudesse estar envolvido em uma conspiração para me matar era quase tão dolorosa quanto a traição do meu filho. Passei os dias seguintes em uma espécie de missão de reconhecimento, observando discretamente os padrões de comportamento deles.
Estacionava meu carro a algumas quadras da casa de Rodrigo e observava seus movimentos. Usava óculos escuros e um lenço na cabeça como disfarce rudimentar, enquanto seguia Sofia até o shopping ou o salão de beleza. Comecei a prestar atenção especial a cada detalhe das interações deles comigo. O que descobri apenas confirmou minhas piores suspeitas. O estilo de vida que meu filho e sua esposa mantinham era completamente insustentável com seus salários. Rodrigo ganhava bem como advogado, cerca de 15 mil por mês, mas Sofia tinha deixado seu emprego como decoradora de interiores logo após o casamento. No entanto, viviam em um apartamento luxuoso no melhor bairro da cidade, com aluguel mensal de 7 mil. Sofia usava apenas roupas de grife e jantavam em restaurantes onde uma única refeição custava mais do que eu gastava em alimentação durante uma semana inteira. Durante uma visita casual à casa deles, aproveitei um momento em que ambos saíram da sala para dar uma olhada rápida na correspondência sobre a mesa de centro. Encontrei 3 notificações de cartões de crédito com pagamentos atrasados. O endividamento deles era muito maior do que eu imaginava. Deviam mais de 70 mil em empréstimos e cartões, com juros acumulando rapidamente. A pressão financeira os havia levado ao desespero, e eu representava a solução para todos os problemas. Minha casa modesta, mas bem localizada, que eles avaliavam em 250 mil, minhas economias de uma vida inteira somando aproximadamente 80 mil, e a apólice de seguro de vida que eu havia contratado anos atrás no valor de 100 mil, tudo isso totalizava exatamente a quantia que precisavam para saldar as dívidas e comprar o apartamento de luxo que tanto desejavam. Mas o mais devastador foi descobrir que meu irmão Tiago não apenas estava envolvido, mas havia sido ele quem sugeriu a ideia originalmente. Durante uma visita surpresa à casa dele, ouvi uma conversa telefônica que fez meu sangue gelar. Carmela sempre foi tão mesquinha, Mariana dizia a alguém ao telefone. Tiago está certo. É hora de a família receber o que merece. Essa velha avarenta vai morrer mais cedo ou mais tarde. Por que esperar? Nós também precisamos desse dinheiro. Tiago perdeu o emprego há 4 meses e não conseguimos pagar a hipoteca. Fiquei imóvel do lado de fora da porta. Meu irmão, 3 anos mais novo que eu, com quem eu havia compartilhado a infância difícil na periferia, tinha perdido o emprego e não me contara nada. Em vez de me pedir ajuda, como qualquer irmão faria, ele havia decidido que seria melhor me matar para conseguir o dinheiro. Naquela mesma noite, confrontei Tiago diretamente. Bati à sua porta sem avisar, algo que eu nunca fazia. Quando ele abriu, seu rosto mostrou primeiro surpresa e depois um lampejo do que parecia ser culpa. Carmela, o que você está fazendo aqui tão tarde? Perguntou, sem me convidar para entrar. Tiago, preciso falar com você. Posso entrar? Minha voz era firme, mas meu coração batia tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Relutantemente, ele me deu passagem. Mariana estava na sala, assistindo televisão. Ela me cumprimentou friamente, como sempre fizera nos últimos anos. Sentei-me no sofá e decidi ir direto ao assunto. Tiago, é verdade que você perdeu o emprego? Seu rosto empalideceu. Ele trocou um olhar nervoso com Mariana, que imediatamente desligou a televisão. Como você soube disso? A voz dele estava carregada de defensividade. Não importa como eu soube. O que importa é que você é meu irmão, e você não me contou nada. Por que não me pediu ajuda? Novamente, aquele olhar entre eles, uma comunicação silenciosa que confirmou minhas piores suspeitas. Havia algo ensaiado naquela troca de olhares, como se tivessem se preparado para este momento. Carmela, você sempre teve seus próprios problemas. Não queríamos incomodar você. Mariana respondeu com um sorriso falso que não alcançava seus olhos frios. Sou sua irmã. Se você precisasse de ajuda, eu estaria disposta a ajudar. Tenho algumas economias. Foi nesse momento que vi algo terrível nos olhos do meu irmão. Não gratidão ou alívio, mas um ressentimento profundo e antigo. Algumas economias?
Ele perguntou sarcasticamente. Carmela, todos sabemos que você tem muito mais do que apenas algumas economias. Você tem acumulado dinheiro por anos, enquanto o resto da família luta para sobreviver. Suas palavras me atingiram como bofetadas. Tiago, eu ganhei esse dinheiro trabalhando como uma escrava por 40 anos para dar ao meu filho uma educação. Eu não o acumulei por avareza. Sacrifiquei tudo por ele. Exatamente, Mariana interrompeu com veneno na voz. Tudo por Rodrigo. Você nunca pensou em ajudar seu próprio irmão. Quando ele precisou de dinheiro para o tratamento da artrite, você se recusou. Mas para seu príncipezinho, Rodrigo, sempre havia dinheiro. A conversa estava ficando hostil, e eu podia sentir o ressentimento crescendo na sala. Era como se anos de mágoas acumuladas estivessem borbulhando para a superfície. Vocês não entendem, tentei explicar. Eu queria que Rodrigo tivesse oportunidades que nós nunca tivemos. Queria quebrar o ciclo de pobreza em nossa família. E quanto a quebrar o ciclo de favoritismo? Tiago gritou, levantando-se. E quanto a pensar no seu irmão que também precisa de ajuda? Sempre foi a mesma coisa, Carmela. Desde que éramos crianças, você se achava melhor que todo mundo e agora age como se fosse uma santa por trabalhar duro. Essas acusações eram completamente injustas, mas percebi que eles haviam construído uma narrativa para justificar o ressentimento. Na versão deles da história, eu era a irmã egoísta e privilegiada, enquanto eles eram as vítimas incompreendidas. Se vocês precisavam tanto de dinheiro, por que não me pediram diretamente? Insisti, mesmo já sabendo a resposta. Mariana riu amargamente. Para você nos dar esmolas como se fôssemos mendigos? Para você nos fazer sentir inferiores, como sempre fez? Eu nunca tentei fazer vocês se sentirem inferiores. Ah, não? Tiago gritou. E quando você comprou uma casa enquanto nós ainda estávamos alugando? E quando Rodrigo se formou na faculdade e nossos filhos mal terminaram o ensino médio? E quando você se gaba das suas economias enquanto nós lutamos para sobreviver? Cada acusação era mais injusta que a anterior. Eu havia trabalhado arduamente por cada centavo que possuía. Não tinha herdado nada, não tinha tido sorte. Havia sacrificado minha juventude, minha saúde e qualquer chance de uma vida pessoal por meu filho e por alguma segurança na velhice. Tiago, se você precisa de dinheiro, posso te emprestar 10.000 agora mesmo. Ofereci desesperadamente, tentando encontrar uma solução pacífica. 10.000? Mariana zombou. Carmela, sabemos exatamente quanto dinheiro você tem. A casa vale 250.000. Você tem 80.000 em economias e seu seguro de vida é de 100.000. E você nos oferece 10.000 como se fôssemos mendigos. Mas meu sangue gelou quando ouvi aqueles números exatos. Eles sabiam demais sobre minha situação financeira. Alguém tinha investigado minhas finanças em grande detalhe. Como vocês sabem tanto sobre o meu dinheiro? Perguntei com voz trêmula. Tiago e Mariana ficaram em silêncio, mas seus rostos os traíram. Eles haviam dito mais do que deveriam. Levantei-me do sofá com as pernas trêmulas. Acho que tenho minha resposta, disse indo para a porta. Carmela, espere! Tiago gritou atrás de mim. Mas eu já estava saindo, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto enrugado. Naquela noite, confirmei o que já suspeitava. Minha própria família me via como um obstáculo entre eles e o dinheiro que acreditavam merecer. Não era apenas Rodrigo e Sofia. Era uma conspiração familiar completa que havia crescido silenciosamente por meses, talvez anos. Bloco 3. Os dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Encontrava-me em uma situação que nunca poderia ter imaginado, sabendo que minha própria família planejava me assassinar, mas incapaz de recorrer a alguém. Para quem você diz que seu único filho quer te matar? Quem acreditaria em você? E mesmo que acreditassem, como eu poderia entregar meu próprio filho à polícia? Além disso, eu não tinha provas concretas, apenas uma conversa que tinha ouvido escondida em um carro e outra na casa do meu irmão. Precisava de mais evidências antes de tomar qualquer atitude. Se eu fosse lutar contra eles, teria que estar completamente preparada.
Comecei a documentar tudo meticulosamente: seus padrões de comportamento, suas conversas, suas visitas, qualquer coisa que pudesse servir como evidência mais tarde. Comprei um gravador pequeno e o mantinha comigo o tempo todo. Também tomei uma decisão que me aterrorizou, mas que sabia ser necessária. Deixaria que pensassem que seu plano estava funcionando. Se agisse de forma suspeita ou confrontasse Rodrigo diretamente, eles poderiam mudar a estratégia e se tornarem ainda mais perigosos. Em vez disso, continuaria a desempenhar o papel da mãe ingênua e confiante. 3 dias após meu confronto com Tiago, Rodrigo me ligou para confirmar o jantar de sábado. Sua voz soava especialmente afetuosa ao telefone, o que me causou arrepios, sabendo o que ele realmente pensava de mim. Mamãe, estamos ansiosos para vê-la amanhã. A senhora está bem? Parece um pouco abatida nos últimos dias. Ele perguntou com uma preocupação tão bem encenada que, se eu não soubesse a verdade, teria acreditado. Estou bem, filho, só um pouco cansada, respondi, mantendo minha voz o mais normal possível. A senhora deveria se cuidar mais. Aquelas escadas da sua casa são perigosas, sabia? Já pensou em colocar um corrimão mais firme? Cada palavra dele agora tinha um significado sinistro. As escadas perigosas eram o local que ele havia escolhido para meu acidente. O cuidado que ele sugeria era apenas uma forma de preparar o terreno para que minha morte parecesse mais plausível. Vou pensar nisso, filho. Obrigada pela preocupação, respondi, sentindo uma náusea subir pela minha garganta. Use aquele vestido azul que te dei no Natal passado, mamãe. A senhora fica linda nele, ele acrescentou antes de desligar. Aquela menção específica à roupa me pareceu estranha, até perceber que era o vestido mais caro que eu possuía. Um presente que agora eu entendia ter sido calculado para aplacar qualquer suspeita minha. Era também um vestido longo, que poderia facilmente se enroscar nos meus pés enquanto eu descia as escadas. Na tarde de sábado, me arrumei cuidadosamente, mas não usei o vestido azul. Em vez disso, optei por uma calça simples e uma blusa confortável, roupas que me dariam liberdade de movimento. Se eles planejavam um acidente naquela noite, eu estaria preparada. Rodrigo e Sofia chegaram pontualmente às 7. Ele parecia tenso, embora tentasse esconder com sorrisos forçados e comentários superficiais sobre o tempo. Sofia, por outro lado, parecia completamente relaxada, quase alegre, o que achei ainda mais perturbador. Durante o jantar, eles começaram a fazer perguntas aparentemente casuais sobre minha saúde. Mamãe, a senhora tem se sentido tonta ultimamente? Ou com dificuldade para subir e descer escadas? Rodrigo perguntou entre garfadas do frango que eu havia preparado, seu prato favorito desde a infância. Não, filho, estou perfeitamente bem, respondi, observando atentamente a troca de olhares entre ele e Sofia. Carmela, Sofia interveio com um sorriso falso. Estamos preocupados com você morando sozinha nesta casa grande. As escadas são íngremes. E se você caísse? Ah, querida, não se preocupe. Moro nesta casa há 30 anos. Conheço cada degrau perfeitamente, respondi, tentando parecer despreocupada enquanto o gravador em meu bolso registrava cada palavra. Mas Carmela, Sofia insistiu, acidentes acontecem independentemente de quanto tempo moramos em um lugar. Talvez você devesse considerar se mudar para um apartamento térreo, algo mais seguro para uma mulher da sua idade. A maneira como ela disse acidentes me causou arrepios. Era como se estivesse testando a palavra, vendo como soava em voz alta. E mamãe, Rodrigo continuou, a senhora já pensou em fazer um testamento? Sei que é desconfortável falar sobre essas coisas, mas é importante ter tudo em ordem. Ali estava, a verdadeira razão para este jantar. Eles queriam ter certeza de que o testamento estava atualizado antes de me matarem. Bem, eu tenho um testamento básico que fiz há alguns anos. Menti parcialmente. Estou deixando tudo para você, é claro. Vi Rodrigo e Sofia trocarem um olhar rápido de satisfação. Foi um olhar que durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para confirmar todas as minhas suspeitas. Isso é bom, mamãe.
mas talvez a senhora devesse revisá-lo com um advogado. As leis mudam e queremos ter certeza de que seus desejos serão cumpridos exatamente como a senhora quer. Rodrigo disse em um tom profissional. Na verdade, Sofia acrescentou, Rodrigo poderia te ajudar com isso. Já que ele é advogado, poderia garantir que tudo estivesse perfeito. A ironia era macabra. Meu filho, que planejava me matar, queria ser quem redigiria o testamento que o beneficiaria após minha morte. Depois do jantar, eles insistiram em me ajudar a limpar a cozinha, algo que raramente faziam. Enquanto guardávamos a louça, notei que Rodrigo examinava atentamente a escada que levava ao segundo andar. Mamãe, este degrau aqui parece um pouco solto, ele comentou, pressionando o terceiro degrau com o pé. E este tapete no topo da escada está um pouco desgastado nas bordas. A senhora poderia tropeçar facilmente. Cada comentário era como uma facada no meu coração. Ele não estava apenas planejando me matar, mas estava aqui na minha própria casa, calculando exatamente como fazê-lo. Quando finalmente se preparavam para ir embora, Sofia me abraçou mais forte e por mais tempo do que o normal. Te amamos muito, Carmela, ela disse, e havia algo perturbador na maneira como enfatizou a palavra amamos, como se já estivesse usando o passado. Rodrigo também me abraçou e beijou minha testa, um gesto que costumava me dar conforto, mas que agora me fazia sentir como se estivesse recebendo o beijo de Judas. Mamãe, vamos marcar aquele almoço para a próxima semana? Só nós dois, como nos velhos tempos, ele sugeriu, já na porta. Claro, filho, respondi, forçando um sorriso. Seria maravilhoso. Depois que eles foram embora, fiquei sozinha com meus pensamentos sombrios. O gravador tinha capturado cada palavra daquela noite perturbadora. Agora eu tinha mais evidências, mas ainda não sabia exatamente o que fazer com elas. Não podia simplesmente esperar que executassem o plano. Não podia continuar vivendo com o terror constante de saber que cada dia poderia ser o meu último. Eu tinha que agir, e de uma forma que eles nunca esperariam. Foi então que a ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia tão ousada e arriscada que me assustou a princípio. Mas quanto mais pensava nela, mais percebia que poderia ser minha única chance de expor a verdade e salvar minha própria vida. Se eles queriam que eu tivesse um acidente, então era exatamente isso que eles teriam. Mas seria um acidente que eu controlaria completamente. Eu fingiria minha própria morte. A ideia parecia loucura a princípio. Como uma senhora de 64 anos poderia executar um plano tão elaborado? Eu precisaria de ajuda, e só havia uma pessoa no mundo em quem eu confiava completamente: minha amiga Helena. Helena tinha 70 anos e havia sido enfermeira por 40 anos antes de se aposentar. Éramos amigas há mais de 2 décadas, desde que ela se mudara para a casa ao lado da minha. Se alguém podia me ajudar com este plano impossível, era ela, com seu conhecimento médico e sua lealdade inabalável. Na manhã seguinte, fui à casa dela com o coração batendo violentamente. Quando ela abriu a porta, seu rosto enrugado imediatamente registrou minha expressão perturbada. Carmela, o que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma, ela disse, me convidando para entrar. Sentamos na cozinha dela, onde tínhamos compartilhado inúmeros cafés ao longo dos anos. Mas esta conversa seria diferente de todas as outras. Helena, o que vou te contar vai parecer loucura, mas preciso que você escute com atenção. Comecei, com a voz tremendo ligeiramente. E então contei tudo, desde a conversa que tinha ouvido no carro até o jantar sinistro, do confronto com meu irmão, às visitas estranhas à minha casa. Helena me ouviu em silêncio absoluto, mas vi sua expressão mudar de surpresa para o horror e finalmente para a indignação. Meu Deus, Carmela, isso é monstruoso, ela disse finalmente, segurando minhas mãos nas dela. Helena, eu preciso da sua ajuda. Tenho um plano, mas não posso fazê-lo sozinha. Bloco 4.
Expliquei minha ideia a Helena com todos os detalhes que tinha conseguido formular até então. Eu fingiria minha própria morte de uma forma tão convincente que até mesmo os paramédicos acreditariam que eu tinha morrido. Helena, com sua experiência médica, poderia me ajudar a simular os sinais vitais de uma pessoa falecida por tempo suficiente para que me declarassem morta e começassem os procedimentos. Carmela, você percebe o quão perigoso isso é? Helena perguntou, a preocupação evidente em seu rosto enrugado. Se algo der errado, se eu não... Eu vou morrer de verdade, completei sua frase. Eu sei, mas ele já tem tudo planejado. É apenas uma questão de tempo até tentarem. Pelo menos desta forma, estarei no controle. Helena fechou os olhos, pensando intensamente. Suas man retry M, continue edit bloco 4. Expliquei minha ideia a Helena com todos os detalhes que tinha conseguido formular até então. Eu fingiria minha própria morte de uma forma tão convincente que até mesmo os paramédicos acreditariam que eu tinha morrido. Helena, com sua experiência médica, poderia me ajudar a simular os sinais vitais de uma pessoa falecida por tempo suficiente para que me declarassem morta e começassem os procedimentos. Carmela, você percebe o quão perigoso isso é? Helena perguntou, a preocupação evidente em seu rosto enrugado. Se algo der errado, se eu não... Eu vou morrer de verdade, completei sua frase. Eu sei, mas ele já tem tudo planejado. É apenas uma questão de tempo até tentarem. Pelo menos desta forma, estarei no controle. Helena fechou os olhos, pensando intensamente. Suas mãos, que seguravam as minhas, estavam trêmulas. Quando ela finalmente abriu os olhos, havia uma determinação que eu raramente tinha visto nela. Precisaríamos de medicamentos específicos, ela disse lentamente. Teríamos que calcular as doses com precisão absoluta, e o timing teria que ser perfeito. Então você vai me ajudar? Perguntei, segurando minha respiração enquanto aguardava sua resposta. Ela me olhou intensamente por vários segundos. Sim, ela finalmente disse. Mas vamos fazer da maneira mais segura possível. Nos dias seguintes, Helena e eu trabalhamos meticulosamente nos detalhes do plano. Ela ainda mantinha contatos no hospital, onde tinha trabalhado durante décadas, e conseguiu obter discretamente os medicamentos necessários. Também identificamos quem provavelmente seria o técnico de emergência médica que responderia à chamada, um jovem chamado Miguel, que tinha pouca experiência e não conseguiria detectar uma simulação sofisticada. O plano era complexo, mas viável. Eu tomaria uma combinação específica de substâncias que reduziria meus sinais vitais a níveis quase imperceptíveis, mas seguros. Helena estaria presente para encontrar meu corpo e ligar para os serviços de emergência. Quando os paramédicos chegassem, ela guiaria sutilmente a avaliação de forma que confirmassem minha morte, sem investigarem muito a fundo. Depois que eu fosse declarada morta, meu corpo seria levado para o hospital, onde um antigo colega de Helena, o Dr. Ramírez, que ainda devia favores a ela por situações do passado, concordou em nos ajudar sem fazer perguntas. Ele falsificaria o atestado de óbito e me permitiria ressuscitar, em particular, assim que os efeitos dos medicamentos passassem. Enquanto isso, eu permaneceria escondida em um cômodo secreto na casa de Helena, observando e documentando tudo o que minha família fizesse após minha suposta morte. Instalamos câmeras discretas em pontos estratégicos da minha casa, do escritório de Rodrigo e até mesmo no carro de Sofia. Helena, apesar da idade avançada, revelou-se surpreendentemente habilidosa com tecnologia. Meu sobrinho me ensinou tudo sobre essas coisinhas, ela disse com um sorriso travesso enquanto instalava uma microcâmera do tamanho de um botão no abajur da minha sala de estar. Nunca se sabe quando você vai precisar espionar alguém. A parte mais desafiadora do plano era o aspecto legal e logístico. Precisávamos garantir que não haveria autópsia, o que significava que minha morte teria que parecer completamente natural e esperada para uma mulher da minha idade.
Helena sugeriu simular um ataque cardíaco, algo comum e raramente investigado em pessoas mais velhas sem histórico prévio de problemas cardíacos. 2 semanas após começarmos a planejar, decidimos que estávamos prontas. Escolhemos uma terça-feira, quando sabíamos que Rodrigo estaria em um importante compromisso no tribunal e não poderia ser imediatamente contatado. Isso nos daria tempo extra para garantir que tudo corresse conforme planejado. Na manhã de terça-feira, acordei me sentindo estranhamente calma. Depois de semanas de terror constante, eu finalmente tomaria as rédeas da situação. Vesti-me cuidadosamente, escolhendo roupas simples, mas dignas. Uma saia cinza que chegava aos joelhos e uma blusa azul clara, minha cor favorita. Prendi meu cabelo grisalho em um coque baixo e até passei um batom suave. Se eu ia morrer, queria parecer digna. Helena chegou às 10 da manhã com uma pequena maleta médica. "Tem certeza disso, Carmela?" Ela perguntou uma última vez. "Absolutamente certa", respondi, sentindo uma determinação que não experimentava desde que havia decidido, sozinha e contra a opinião de todos, criar meu filho após a morte de Carlos. Tomei os medicamentos sob a supervisão cuidadosa de Helena. O gosto era amargo e desagradável, mas engoli sem reclamar. "Quanto tempo até fazer efeito?" perguntei, sentando-me na poltrona da sala. "Entre 15 e 20 minutos", Helena respondeu, verificando seu relógio. "Você sentirá sonolência primeiro. Depois, sua respiração se tornará mais lenta e seu pulso diminuirá drasticamente. Será como um sono muito profundo, mas você estará consciente." Os minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Helena monitorava constantemente meus sinais vitais, anotando cada alteração em um pequeno caderno. Gradualmente, comecei a sentir como se estivesse flutuando, desconectada do meu próprio corpo. Era uma sensação estranha. Eu podia ouvir tudo ao meu redor, mas não conseguia responder ou me mover. "Carmela, você pode me ouvir?" Helena perguntou, inclinando-se sobre mim. Eu queria responder, mas minha voz não saía. Era como se eu estivesse presa dentro do meu próprio corpo. Por um momento, o pânico ameaçou me dominar, mas respirei profundamente, ou pelo menos tentei, e me forcei a manter a calma. "Perfeito", Helena murmurou, verificando meu pulso. "Seus sinais vitais estão exatamente onde precisamos que estejam. Agora vou ligar para a emergência." Ouvi o som do telefone sendo discado e Helena começando a desempenhar o papel mais importante de sua vida. "Por favor, venham rápido." Sua voz estava embargada por um choro que soava genuíno. "Encontrei minha vizinha inconsciente. Acho que ela está... Oh, meu Deus! Acho que ela está morta! Ela não está respirando!" Enquanto esperávamos, Helena me posicionou cuidadosamente no chão da sala, arrumando meu corpo em uma posição natural para alguém que havia sofrido um ataque cardíaco. "Tudo vai ficar bem, Carmela", ela sussurrou em meu ouvido. "Em algumas horas, isso terá acabado e teremos todas as evidências de que precisamos." Ouvi a sirene se aproximando e meu coração teria acelerado se eu tivesse qualquer controle sobre ele. Este era o momento crucial. Se algo desse errado, se os paramédicos fossem mais experientes do que esperávamos, se houvesse algum detalhe que tivéssemos negligenciado, todo o plano desmoronaria. Os paramédicos entraram na minha casa com seu equipamento e, do meu estado semiconsciente, pude ouvir fragmentos da avaliação. Mulher de 64 anos, não responsiva, não detecta o pulso, respiração imperceptível. "Há quanto tempo ela está assim?" "Encontrei-a há alguns minutos", Helena respondeu, sua voz quebrada pelo que parecia ser genuína angústia. "Vim visitar e a porta estava destrancada. A encontrei assim no chão. Senti mãos tocando meu pescoço, meu pulso, abrindo minhas pálpebras. Era uma sensação estranha. Eu estava consciente de tudo, mas completamente imóvel. Ouvi o som do desfibrilador sendo preparado, mas depois de um momento, ele foi desligado. Depois de vários minutos de avaliação, ouvi as palavras que eu estava esperando e temendo simultaneamente.
Sinto muito, senhora. Sua amiga faleceu. Todos os sinais indicam um ataque cardíaco. Nesta idade, acontece muito rápido. Oficialmente, Carmela estava morta. Agora começava a parte mais difícil do plano: observar como minha família reagiria à notícia da minha morte. Acordei desorientada no quarto de hóspedes da casa de Helena, com a boca seca como palha e o corpo pesado como chumbo. Os efeitos dos medicamentos estavam passando gradualmente, mas ainda me sentia fraca e ligeiramente tonta. Helena estava sentada ao meu lado, monitorando minha recuperação com o mesmo cuidado profissional que havia demonstrado durante minha morte. "Como você se sente?" ela perguntou, me ajudando a sentar lentamente. "Como se tivesse realmente morrido", respondi com a voz rouca. "Funcionou perfeitamente", ela disse com um sorriso cansado. "Eles a declararam morta oficialmente. O atestado de óbito já está assinado. Segundo os registros médicos e legais, Carmela faleceu ontem às 11h27 da manhã de um ataque cardíaco fulminante." A realidade do que havíamos feito me atingiu com toda a força. Legalmente, eu não existia mais. Era uma fantasma, livre para observar como minha família reagiria sem que eles soubessem que eu estava assistindo a tudo. "Você ligou para Rodrigo?" perguntei, embora a pergunta me causasse dor física. "Sim, liguei para ele ontem à tarde depois que a levaram para o hospital. A reação dele foi reveladora." Helena me mostrou seu celular, onde havia gravado a conversa. Com mãos trêmulas, reproduziu o áudio. "Rodrigo, é Helena, a vizinha da sua mãe. Tenho uma notícia muito triste. Sua mãe faleceu esta manhã." Houve um silêncio que durou vários segundos. Quando ele finalmente falou, sua voz não soava chocada ou devastada. Soava aliviada. "Oh, meu Deus, o que aconteceu?" ele perguntou, mas havia algo forçado em seu tom de suposto choque. "Foi um ataque cardíaco. Eu a encontrei em casa. O médico disse que foi rápido, que ela não sofreu." "Entendo. Obrigado por me avisar, Helena. Sofia e eu iremos imediatamente para cuidar de tudo." "Rodrigo, sinto muito." "Sim, é uma perda terrível, mas mamãe não andava muito bem de saúde ultimamente. Acho que era o momento dela." Aquela mentira sobre meus supostos problemas de saúde me atingiu como uma facada. Ele estava construindo uma narrativa para justificar minha morte antes mesmo que alguém fizesse perguntas. Depois de ouvir a gravação, não consegui conter as lágrimas. A frieza na voz dele, a facilidade com que aceitou a notícia, a mentira sobre minha saúde, tudo confirmava que eles realmente haviam planejado minha morte. "Há mais", Helena disse suavemente. "Instalei câmeras em sua casa antes da sua morte. Queria capturar a reação deles quando fossem buscar suas coisas." Ela me mostrou seu laptop, onde tinha acesso às câmeras em tempo real. Na tela, eu podia ver minha própria sala de estar, vazia e silenciosa. Era estranho ver minha casa desta perspectiva, sabendo que ela não era mais tecnicamente meu lar. "Quando você acha que eles virão?" perguntei. "Provavelmente hoje. As pessoas geralmente não esperam muito para revirar os pertences dos falecidos, especialmente quando há dinheiro envolvido." Não tivemos que esperar muito. Por volta das 3 da tarde, ouvimos o som de chaves na fechadura da minha casa. Rodrigo, Sofia, Tiago e Mariana entraram juntos, como uma equipe bem coordenada. O que vi em seguida me partiu o coração em 1000 pedaços. Bloco 5. Não havia lágrimas, nem luto, nem sequer um momento de silêncio respeitoso ao entrarem na casa onde eu havia vivido por 30 anos. Eles imediatamente começaram a avaliar meus pertences como se estivessem em um leilão. "Finalmente", Mariana disse com evidente alívio na voz. "Pensei que este dia nunca chegaria." "Mariana, por favor", Rodrigo a repreendeu, mas seu tom era mais de cautela do que de genuína indignação. "Acabamos de perder minha mãe." "Ah, Rodrigo, pare com esse sentimentalismo agora", Sofia disse com uma frieza que me fez estremecer. "Todos sabemos que isso era necessário. Sua mãe viveu a vida dela. Agora podemos viver a nossa."
Tiago já estava abrindo gavetas na cozinha, procurando documentos importantes. Onde você acha que ela guardava os papéis do banco? Precisamos encontrar as informações das contas. Verifique a escrivaninha no quarto dela, Rodrigo sugeriu. Mamãe sempre foi muito organizada com esses papéis. Eu os observava, incrédula, espalharem-se pela minha casa como saqueadores, tocando em meus pertences pessoais, avaliando seu valor, planejando como dividiriam minha herança. Era como assistir à minha vida sendo desmontada peça por pessoas que deveriam honrar minha memória. Sofia encontrou minha caixa de joias e começou a examinar cada peça. Este colar de pérolas deve valer alguma coisa. E este broche de ouro, mesmo sendo antiquado, pode ter valor para algum colecionador. Valor para colecionador não vai pagar nossas contas, Mariana disse sarcasticamente. É melhor você se concentrar no que realmente vale dinheiro. Rodrigo encontrou meus documentos financeiros na gaveta da escrivaninha, exatamente onde eu sempre os mantive. Aqui estão: conta poupança no Banco Nacional, 83 mil. Conta corrente, 12 mil. E aqui está a apólice de seguro de vida. Quanto é o seguro? Tiago perguntou ansiosamente. 100 mil. Beneficiário exclusivo, Rodrigo Ferreira. Meu filho leu em voz alta. Perfeito, Sofia disse com satisfação. Com isso, mais o dinheiro das contas, mais o que conseguirmos com a venda da casa, teremos o suficiente para comprar o apartamento e pagar todas as nossas dívidas. E nós vamos receber nossa parte, certo? Mariana perguntou em um tom ameaçador. Claro, Rodrigo respondeu rapidamente. Como combinamos, 25% para vocês. Ouvir minha família negociar a divisão da minha herança enquanto meu corpo supostamente ainda estava fresco no necrotério era mais doloroso do que eu poderia ter imaginado. Mas o pior ainda estava por vir. Tiago encontrou uma foto de família na minha mesa de cabeceira. Uma das poucas fotos onde todos nós aparecíamos juntos, tirada no aniversário de 80 anos da minha mãe, pouco antes dela falecer. Em vez de mostrar qualquer emoção ao vê-la, ele a jogou diretamente na lixeira. Não precisamos guardar essas coisas sentimentais, ele disse com desprezo. Tiago está certo, Sofia confirmou. Precisamos ser práticos. Vamos vender a casa rapidamente, então não podemos nos sobrecarregar com tranqueiras inúteis. Mas foi Mariana quem disse as palavras que mais me feriram. Sinceramente, estou surpresa que ela tenha demorado tanto para morrer. Com a teimosia que tinha, pensei que viveria até os 90 só para nos contrariar. Todos riram. Eles riram da minha morte, da minha suposta teimosia por ter vivido tanto tempo. Naquele momento, qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a justiça do meu plano desapareceu completamente. Rodrigo pegou seu celular e começou a fazer ligações. Imobiliária Torres? É Rodrigo Ferreira. Preciso que vocês venham avaliar uma casa para venda rápida. Sim, é urgente. A proprietária faleceu ontem. Queremos colocá-la no mercado esta semana mesmo. Eles nem haviam planejado um funeral digno para mim. Quando Sofia perguntou sobre os arranjos funerários, Rodrigo respondeu: cremação simples, sem velório, sem cerimônia, é mais barato e mais rápido. E se as pessoas perguntarem por que não houve velório? Tiago questionou. Diremos que foi o último desejo dela, que ela queria algo simples e privado. Rodrigo respondeu sem hesitar. Eles estavam me roubando até mesmo a dignidade na morte. Não haveria oportunidade para meus poucos amigos se despedirem. Não haveria reconhecimento da minha vida de sacrifícios. Nada além de uma cremação anônima e rápida para apagar qualquer vestígio da minha existência. Eles passaram 4 horas na minha casa, catalogando cada objeto de valor, planejando a venda, distribuindo meus pertences como se fossem espólios de guerra. Quando finalmente saíram, meu lar havia sido completamente violado. Naquela noite, enquanto assistia às gravações repetidamente, tomei minha decisão final. Não bastava expor a conspiração para assassinato. Eu tinha que fazê-los pagar por cada palavra cruel, por cada momento de frieza, por cada pedaço da minha vida que tinham destruído com sua ganância. Helena, eu disse com determinação renovada,
Preciso que você me ajude com a segunda parte do plano. O que você tem em mente? Ela perguntou, embora pela expressão em seu rosto eu soubesse que ela já havia adivinhado que seria algo dramático. Vou ressuscitar no momento mais humilhante possível para todos eles, e quando eu o fizer, vou garantir que o mundo inteiro saiba exatamente que tipo de pessoas eles realmente são. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional que me levou da mais profunda raiva a uma determinação de aço que eu não sabia que possuía. Do meu esconderijo na casa de Helena, continuei a observar cada movimento da minha família através das câmeras, documentando cada conversa cruel, cada decisão impiedosa que tomavam sobre minha suposta herança. Helena havia instalado câmeras adicionais em locais estratégicos, o escritório de Rodrigo, a casa de Tiago, até mesmo no carro de Sofia. Sua experiência como enfermeira a havia ensinado a ser extremamente meticulosa, e essa meticulosidade se transferiu perfeitamente para nossa operação de vigilância. Carmela, você precisa ver isto, Helena me disse na manhã do quarto dia, apontando para a tela do laptop. Rodrigo está no escritório falando com alguém ao telefone. Na gravação, eu podia ver meu filho sentado em sua mesa, falando com um sorriso que me revirava o estômago. Sim, senhor. Monteiro, entendo que é um processo rápido para o seguro de vida quando a morte é por causas naturais. Exato. Um ataque cardíaco. Não houve autópsia. O médico atestou que era completamente normal para uma mulher da idade dela. Quanto tempo para o pagamento? Uma semana? Perfeito. O tom completamente despreocupado dele me chocou. Não havia traço de dor, nem mesmo do desconforto que se esperaria de alguém que acabara de perder a mãe. Ele soava como um empresário fechando um negócio rotineiro. Depois que desligou, imediatamente discou outro número. Sofia, sou eu. Boas notícias. O seguro será processado esta semana. 100 mil limpos. Sim, já liguei para a imobiliária. Eles vêm amanhã avaliar a casa. O quê? Não tive tempo para sentimentalismos. Temos que ser práticos. Essa última frase partiu meu coração. Sua mãe havia morrido há apenas 4 dias, e ele não tinha tempo para sentimentalismos. Mas o que realmente consolidou minha decisão para a fase final do plano foi uma conversa que capturamos na mesma tarde entre Sofia e Mariana em um café no centro da cidade. Sabe qual é a melhor parte disso tudo? Sofia disse, tomando um expresso. Que finalmente nos livramos desse fardo. Rodrigo sempre se sentia culpado por não visitá-la mais, por não dar mais dinheiro a ela. Agora, ele pode viver a vida dele sem essa pressão constante. Com certeza, Mariana respondeu entusiasticamente. E o melhor é que ninguém jamais suspeitará de nada. Foi um plano perfeito. Uma senhora de 64 anos morrendo de ataque cardíaco. Quem vai questionar isso? Exatamente. E agora todos nós ganhamos. Vocês podem quitar a hipoteca, Rodrigo e eu podemos comprar o apartamento dos nossos sonhos e eu finalmente posso parar de fingir que gostava daquela velha amargurada. Ouvir Sofia me chamar de velha amargurada depois de anos em que eu a tratei como a filha que nunca tive foi a gota d'água. Naquele momento, qualquer último vestígio de amor maternal ou familiar que pudesse ter permanecido em meu coração se evaporou completamente. Helena, eu disse naquela noite. Você tem contatos na mídia, não é? Alguns. Por quê? Porque quero que minha ressurreição seja pública. Não quero que eles descubram em privado e tenham tempo para elaborar desculpas ou manipular a situação. Quero que o mundo inteiro veja exatamente quem eles são. Helena sorriu pela primeira vez desde que este pesadelo havia começado. Tenho uma amiga que trabalha no Canal 9, Lídia Mendonça, a repórter investigativa. Ela adora esse tipo de história. Perfeito. Quando podemos nos encontrar com ela? No dia seguinte, Lídia veio à casa de Helena à noite, depois de se certificar de que ninguém a havia seguido. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, com olhos penetrantes e aquela energia que caracteriza os bons jornalistas. Senhora,
Carmela, ela disse depois que explicamos toda a situação. Isso é absolutamente incrível. Se a senhora tiver as evidências que diz ter, esta poderia ser a reportagem do ano. Mostrei a ela os vídeos e gravações de áudio que havíamos compilado nos dias anteriores. Observei-a fazer anotações furiosamente enquanto ouvia as conversas da minha família, e sua expressão mudou de ceticismo profissional para genuína indignação. Isso é monstruoso, ela murmurou depois de assistir à gravação onde Mariana sugeria que eles estavam esperando pela minha morte há anos. E eles planejaram ter uma reunião para dividir oficialmente a herança, acrescentei. Como a senhora sabe disso? Lídia perguntou. Rodrigo sempre foi muito formal com questões legais. Quando éramos apenas nós dois, ele me dizia que, se algo acontecesse com qualquer membro da família, deveríamos ter uma reunião formal para ler o testamento e distribuir os bens. Ele disse que era a coisa civilizada a se fazer. Quando a senhora acha que será essa reunião? Provavelmente neste sábado. É quando todos costumam estar disponíveis. Lídia fechou seu caderno e olhou diretamente nos meus olhos. Senhora Carmela, se fizermos isso, não há como voltar atrás. Uma vez que for ao ar, sua vida e a vida da sua família mudarão para sempre. Elas já mudaram para sempre no dia em que eles decidiram me matar por dinheiro. Respondi sem hesitação. Agora, quero que o mundo inteiro saiba que tipo de pessoas eles realmente são. Bloco 6. Nos dias seguintes, Lídia e sua equipe prepararam tudo para o que ela chamou de a ressurreição mais dramática da história da televisão regional. Eles instalaram câmeras adicionais na minha casa, coordenaram com o departamento de polícia para ter oficiais prontos para prender minha família por conspiração, e até entraram em contato com um juiz para estar presente durante a revelação. O plano era simples, mas devastador. Minha família se reuniria na minha casa na tarde de sábado para a leitura oficial do testamento. Enquanto estivessem discutindo como dividir minha herança, eu apareceria na porta da frente, acompanhada pelas câmeras de televisão, pela polícia e por todas as evidências da conspiração deles. Na sexta-feira à noite, conseguimos interceptar uma ligação de Rodrigo para todos os membros da família confirmando a reunião. Amanhã, às 15h na casa da mamãe, ele disse a cada um. Tragam seus documentos porque o advogado precisará verificar a identidade dos herdeiros legais. Aquela mentira sobre o advogado me enfureceu. Não havia advogado algum. Eles tinham inventado essa desculpa para fazer a reunião parecer mais oficial e legal. Naquela noite, mal consegui dormir. Mas não foi por nervosismo, foi por antecipação. Depois de dias de dor, traição e humilhação, eu finalmente conseguiria justiça. Mais do que justiça, eu conseguiria algo ainda mais satisfatório. A verdade exposta para que todos vissem. Na manhã de sábado, me arrumei com cuidado especial. Vesti o mesmo vestido azul que Rodrigo havia sugerido que eu usasse no nosso último jantar. Uma ironia que me deu uma satisfação perversa. Prendi meu cabelo em um coque elegante e até passei uma maquiagem leve. Se eu ia ressuscitar dos mortos, queria parecer absolutamente radiante. Você está pronta para isso? Helena perguntou enquanto verificava o equipamento de gravação uma última vez. Estou pronta desde o momento em que ouvi meu filho planejando minha morte, respondi com uma calma que me surpreendeu. Hoje, eles vão descobrir que Carmela não é tão fácil de matar. Lídia chegou com sua equipe de filmagem às 14h. As câmeras escondidas mostram que eles já estão chegando na sua casa, ela me informou. Seu irmão e sua cunhada acabaram de chegar. Seu filho e sua nora estão estacionando agora. Eu assistia nas telas enquanto minha família entrava na minha casa pela última vez como herdeiros. Eles não sabiam que, em 1 hora, a vida deles se transformaria em um pesadelo público do qual nunca se recuperariam. Senhora Carmela, Lídia me disse, seriamente, em alguns minutos, a senhora vai passar por aquela porta e confrontar as pessoas que planejavam matá-la. Há algo específico que a senhora queira dizer a eles? Sorri pela primeira vez em semanas. Ah, sim, tenho muito a dizer a eles.
Às 3h15 da tarde, enquanto eu assistia minha família, através das câmeras escondidas, se acomodando na minha própria sala de estar para dividir minha herança, senti uma mistura de nervosismo e determinação que nunca havia experimentado antes. Era como se todos os anos de sacrifício, humilhação e dor tivessem se concentrado neste momento definitivo. Nas telas, eu podia ver Rodrigo sentado na minha poltrona favorita, a mesma onde eu costumava ler histórias para ele quando era menino. Ele tinha uma pasta com documentos nas mãos e uma expressão de satisfação que me revirava o estômago. Sofia estava ao lado dele, usando um vestido novo que provavelmente custara mais do que eu gastava em roupas em um ano inteiro. Tiago e Mariana ocupavam o sofá, e eu podia ver a ganância nos olhos deles, enquanto esperavam para ouvir os valores exatos da minha herança. Bem, Rodrigo começou em um tom solene, mas claramente falso. Estamos aqui para discutir a distribuição dos bens da minha mãe. Como todos sabem, ela me nomeou único herdeiro em seu testamento. Mas como família, concordamos em fazer uma distribuição mais equitativa. Por que você não lê os números exatos para nós? Mariana sugeriu, impaciente. Lídia tocou no meu ombro. É o momento perfeito, senhora Carmela. Eles estão falando exatamente sobre o que esperávamos. Respirei fundo e caminhei em direção à porta da minha própria casa, acompanhada por 2 cinegrafistas, um técnico de som, 2 policiais e a repórter mais determinada que já conheci. Meu coração batia tão forte que pensei que todo o bairro poderia ouvi-lo. Você está gravando? Perguntei ao cinegrafista principal. Sim, senhora, estamos ao vivo. Essas palavras me deram o último impulso de coragem que eu precisava. Milhares de pessoas estavam prestes a testemunhar a justiça mais poética de suas vidas. Coloquei minha chave na fechadura e a girei lentamente. O som metálico ecoou por toda a casa e imediatamente ouvi as conversas na sala de estar cessarem. Você ouviu isso? A voz nervosa de Mariana perguntou. Deve ser o vento, Tiago respondeu, mas sua voz soava apreensiva. Abri a porta e entrei diretamente na sala de estar, onde minha família estava sentada, discutindo como gastar o dinheiro da minha morte. As câmeras de televisão me seguiram, capturando cada segundo do que estava prestes a se tornar o momento mais dramático da vida deles. Quando a par, retry, M, continue edit, 2, equals 2, bloco 6. Nos dias seguintes, Lídia e sua equipe prepararam tudo para o que ela chamou de a ressurreição mais dramática da história da televisão regional. Eles instalaram câmeras adicionais na minha casa, coordenaram com o departamento de polícia para ter oficiais prontos para prender minha família por conspiração, e até entraram em contato com um juiz para estar presente durante a revelação. O plano era simples, mas devastador. Minha família se reuniria na minha casa na tarde de sábado para a leitura oficial do testamento. Enquanto estivessem discutindo como dividir minha herança, eu apareceria na porta da frente, acompanhada pelas câmeras de televisão, pela polícia e por todas as evidências da conspiração deles. Na sexta-feira à noite, conseguimos interceptar uma ligação de Rodrigo para todos os membros da família confirmando a reunião. Amanhã, às 3 da tarde, na casa da mamãe, ele disse a cada um. Tragam seus documentos porque o advogado precisará verificar a identidade dos herdeiros legais. Aquela mentira sobre o advogado me enfureceu. Não havia advogado algum. Eles tinham inventado essa desculpa para fazer a reunião parecer mais oficial e legal. Naquela noite, mal consegui dormir. Mas não foi por nervosismo, foi por antecipação. Depois de dias de dor, traição e humilhação, eu finalmente conseguiria justiça. Mais do que justiça, eu conseguiria algo ainda mais satisfatório. A verdade exposta para que todos vissem. Na manhã de sábado, me arrumei com cuidado especial. Vesti o mesmo vestido azul que Rodrigo havia sugerido que eu usasse no nosso último jantar. Uma ironia que me deu uma satisfação perversa. Prendi meu cabelo em um coque elegante e até passei uma maquiagem leve.
Se eu ia ressuscitar dos mortos, queria parecer absolutamente radiante. Você está pronta para isso? Helena perguntou enquanto verificava o equipamento de gravação uma última vez. Estou pronta desde o momento em que ouvi meu filho planejando minha morte, respondi com uma calma que me surpreendeu. Hoje, eles vão descobrir que Carmela não é tão fácil de matar. Lídia chegou com sua equipe de filmagem às 2 da tarde. As câmeras escondidas mostram que eles já estão chegando na sua casa, ela me informou. Seu irmão e sua cunhada acabaram de chegar. Seu filho e sua nora estão estacionando agora. Eu assistia nas telas enquanto minha família entrava na minha casa pela última vez como herdeiros. Eles não sabiam que, em 1 hora, a vida deles se transformaria em um pesadelo público do qual nunca se recuperariam. Senhora Carmela, Lídia me disse, seriamente, em alguns minutos, a senhora vai passar por aquela porta e confrontar as pessoas que planejavam matá-la. Há algo específico que a senhora queira dizer a eles? Sorri pela primeira vez em semanas. Ah, sim, tenho muito a dizer a eles. Às 3h15 da tarde, enquanto eu assistia minha família, através das câmeras escondidas, se acomodando na minha própria sala de estar para dividir minha herança, senti uma mistura de nervosismo e determinação que nunca havia experimentado antes. Era como se todos os anos de sacrifício, humilhação e dor tivessem se concentrado neste momento definitivo. Nas telas, eu podia ver Rodrigo sentado na minha poltrona favorita, a mesma onde eu costumava ler histórias para ele quando era menino. Ele tinha uma pasta com documentos nas mãos e uma expressão de satisfação que me revirava o estômago. Sofia estava ao lado dele, usando um vestido novo que provavelmente custara mais do que eu gastava em roupas em um ano inteiro. Tiago e Mariana ocupavam o sofá e eu podia ver a ganância nos olhos deles enquanto esperavam para ouvir os valores exatos da minha herança. Bem, Rodrigo começou em um tom solene, mas claramente falso. Estamos aqui para discutir a distribuição dos bens da minha mãe. Como todos sabem, ela me nomeou único herdeiro em seu testamento. Mas como família, concordamos em fazer uma distribuição mais equitativa. Por que você não lê os números exatos para nós? Mariana sugeriu, impaciente. Lídia tocou no meu ombro. É o momento perfeito, senhora Carmela. Eles estão falando exatamente sobre o que esperávamos. Respirei fundo e caminhei em direção à porta da minha própria casa, acompanhada por 2 cinegrafistas, um técnico de som, 2 policiais e a repórter mais determinada que já conheci. Meu coração batia tão forte que pensei que todo o bairro poderia ouvi-lo. Você está gravando? Perguntei ao cinegrafista principal. Sim, senhora, estamos ao vivo. Essas palavras me deram o último impulso de coragem que eu precisava. Milhares de pessoas estavam prestes a testemunhar a justiça mais poética de suas vidas. Coloquei minha chave na fechadura e a girei lentamente. O som metálico ecoou por toda a casa e imediatamente ouvi as conversas na sala de estar cessarem. Você ouviu isso? A voz nervosa de Mariana perguntou. Deve ser o vento, Tiago respondeu, mas sua voz soava apreensiva. Abri a porta e entrei diretamente na sala de estar, onde minha família estava sentada, discutindo como gastar o dinheiro da minha morte. As câmeras de televisão me seguiram, capturando cada segundo do que estava prestes a se tornar o momento mais dramático da vida deles. Quando apareci na porta da sala, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia foi a primeira a me ver. Seu rosto se tornou instantaneamente pálido, como se tivesse visto um fantasma, o que, de certa forma, ela havia. Soltou um grito agudo que provavelmente foi ouvido na rua inteira. Meu Deus, não pode ser! Rodrigo se levantou da poltrona tão abruptamente que derrubou todos os documentos no chão. Seus olhos estavam arregalados de uma forma que quase pareceriam cômicos em outras circunstâncias. Mamãe, mas você está morta! Mariana começou a chorar histericamente. Não de alegria por me ver viva, mas claramente de terror. É um fantasma! Um fantasma! Carmela morreu!
Todos nós vimos o atestado de óbito. Tiago permaneceu completamente imóvel, como se tivesse virado pedra. Sua boca estava aberta, mas nenhum som saía dela. Olá, minha querida família, eu disse com a voz mais calma que consegui produzir. Espero não estar interrompendo nada importante. Lídia entrou atrás de mim com suas câmeras. Boa tarde. Sou Lídia Mendonça do Canal 9 e estamos transmitindo ao vivo o que pode ser a história mais impressionante do ano. O que está acontecendo aqui? Rodrigo gritou, finalmente recuperando a capacidade de falar, embora sua voz soasse completamente histérica. O que está acontecendo, meu querido filho? Respondi, caminhando lentamente para o centro da sala. É que eu retornei dos mortos para ouvir pessoalmente como vocês planejavam dividir minha herança. Mas o hospital, o atestado de óbito, a senhora foi cremada. Sofia gaguejou, visivelmente tremendo. Ah, sim, a cremação! Sorri com satisfação. Que interessante que você mencionou isso, Sofia. Especialmente considerando que você decidiu pela cremação sem velório porque era mais barato e mais rápido, não é mesmo? As câmeras capturaram perfeitamente a expressão de horror no rosto dela quando percebeu que eu sabia exatamente o que eles tinham dito quando pensavam que eu estava morta. Senhora. Carmela? Lídia interveio. A senhora poderia explicar para a nossa audiência o que a levou a fingir sua própria morte? Virei-me para as câmeras, ciente de que milhares de pessoas estavam assistindo a este confronto em tempo real. Fui levada a fingir minha morte ao descobrir que minha própria família tinha planejado me assassinar para receber minha herança. Isso é uma mentira absurda, Rodrigo gritou, mas sua voz soava mais desesperada do que indignada. Uma mentira? Perguntei calmamente. Você quer dizer mentiras como esta? Peguei meu celular e reproduzi a gravação da conversa que tinha ouvido no carro dele. As vozes dele e de Sofia encheram a sala, discutindo os detalhes da minha morte planejada. Você tem certeza que ninguém vai suspeitar quando acontecer? O plano é perfeito. Mamãe terá um acidente muito natural e crível. Enquanto a gravação continuava, vi os rostos da minha família mudarem de choque para puro terror. Sofia começou a chorar incontrolavelmente, mas não eram lágrimas de remorso, e sim de pânico ao perceber que tinham sido descobertos. Essa gravação é falsa, Mariana gritou desesperadamente. Alguém a fabricou. Carmela é louca. Falsa? Perguntei e peguei outro celular. E quanto a esta outra conversa, Mariana? Aquela que você teve com Sofia no café há 2 dias, onde você disse que era o plano perfeito de Tiago? Reproduzi a segunda gravação, onde Mariana falava abertamente sobre como eles estavam esperando pela minha morte há anos e como ninguém jamais suspeitaria de nada. Tiago finalmente falou com a voz trêmula. Carmela, isso é um terrível mal-entendido. Nós nunca faríamos algo assim. Um mal-entendido. Ri amargamente. Também é um mal-entendido que todos vocês estavam aqui na minha casa há 3 dias, dividindo meus pertences como abutres? É um mal-entendido que Rodrigo já tinha ligado para a seguradora para receber minha apólice de seguro de vida? Lídia virou o microfone diretamente para Rodrigo. Senhor Ferreira, como o senhor explica estas gravações onde o senhor é claramente ouvido planejando a morte de sua mãe? Rodrigo estava suando profusamente e suas mãos tremiam. Isso é uma armação. Alguém está tentando destruir nossa família. Uma armação? Interpus. Como a armação que vocês 4 fizeram para me matar? Como a armação onde vocês concordaram em dar a Tiago e Mariana 1/4 da minha herança em troca da cumplicidade deles? Nesse momento, um dos policiais deu um passo à frente. Rodrigo Ferreira, Sofia Ferreira, Tiago Santos e Mariana Santos. Vocês estão detidos por conspiração para cometer homicídio. Não! Sofia gritou. Isso não pode estar acontecendo. Ela estava morta. Nós a vimos morta. Vocês não me viram morta,
respondi com uma calma que contrastava com o caos ao meu redor. Vocês me viram atuar e, aparentemente, atuei muito melhor do que vocês jamais fingiram me amar. Enquanto os policiais começavam a algemar minha família, Lídia continuou com a entrevista ao vivo. Senhora. Carmela, como a senhora se sente ao confrontar as pessoas que planejavam matá-la? Sinto que é justiça, respondi, olhando diretamente para as câmeras. Por 40 anos, sacrifiquei tudo pelo meu filho. Trabalhei como uma escrava, vendi minhas joias de família, abri mão da minha própria vida para dar a ele a educação e as oportunidades que ele precisava. E foi assim que ele me pagou, planejando minha morte por dinheiro. Rodrigo, com as mãos agora algemadas atrás das costas, olhou para mim com uma mistura de ódio e desespero. Mamãe, por favor, isso é um engano terrível. Eu te amo, eu sempre te amei. Você me ama? Perguntei com a voz embargada, mais firme. Você ama alguém cujo assassinato você planejou por R$250 mil? Você ama alguém cuja morte você celebrou sem sequer organizar um funeral digno? Isso não é verdade! Silêncio! Gritei com uma força que eu não sabia que possuía. Não vou ouvir mais mentiras suas. Eu ouvi tudo, Rodrigo. Ouvi como você planejou meu acidente. Ouvi como você riu da minha morte. Ouvi como Mariana disse que estava surpresa que eu tivesse demorado tanto para morrer. Ouvi como vocês dividiram meu dinheiro antes que meu corpo supostamente estivesse sequer frio. As lágrimas finalmente começaram a cair dos meus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Lídia, eu disse, virando-me para a repórter. Quero que a cidade inteira saiba que família nem sempre é aquela com quem você compartilha sangue. Família verdadeira é aquela que te ama incondicionalmente, que cuida de você quando você está vulnerável, que lamenta sua morte em vez de celebrar sua herança. Enquanto os policiais levavam meu filho, minha nora, meu irmão e minha cunhada embora, Rodrigo gritou para mim da porta. Isso não acabou, mamãe. Vamos contestar isso na justiça. Você vai se arrepender. Não, Rodrigo, respondi com uma calma que me surpreendeu. Isso acabou no dia em que você decidiu que sua mãe valia menos do que dinheiro. Agora você vai enfrentar as consequências das suas ações. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, Lídia encerrou a entrevista ao vivo. Esta foi uma das histórias mais extraordinárias que cobri em meus 20 anos de jornalismo. Uma mãe que fingiu sua morte para expor a família que planejava matá-la. Do centro de São Paulo, Lídia Mendonça, Canal 9 Notícias. Afundei na minha poltrona favorita, a mesma onde Rodrigo tinha estado sentado, planejando minha herança apenas 1 hora antes. Pela primeira vez em semanas, senti-me verdadeiramente em paz. Helena entrou e se sentou ao meu lado. Como você se sente? Como se eu finalmente tivesse acordado do pior pesadelo da minha vida, respondi. E como se a verdadeira Carmela acabasse de voltar dos mortos. Bloco 7. Os meses que se seguiram à minha ressurreição foram como viver em um mundo completamente novo. A história se tornou viral em questão de horas, não apenas localmente, mas nacionalmente. Jornais, revistas e emissoras de todo o país cobriram o que chamaram de a vingança familiar mais perfeita da história moderna. Meu telefone não parava de tocar. Produtores de TV queriam fazer documentários, escritores queriam os direitos para um livro, e até mesmo uma produtora de cinema me contatou sobre a possibilidade de um filme. Mas o mais importante para mim foi que, finalmente, depois de décadas de sacrifício silencioso, o mundo inteiro conheceu minha história. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Milhares de mulheres compartilharam suas próprias histórias de sacrifício maternal, de famílias ingratas, de filhos que as abandonaram depois de receberem tudo delas. Eu me tornei, sem querer, a voz de todas as mães que tinham dado tudo por suas famílias apenas para serem traídas no final. O processo legal foi mais rápido do que o esperado. As gravações que Helena e eu tínhamos compilado eram evidências irrefutáveis da conspiração. Rodrigo, Sofia,
Tiago e Mariana foram formalmente acusados de conspiração para cometer homicídio em primeiro grau, fraude de seguro e planejamento de um crime por ganho financeiro. Durante as audiências, os advogados deles tentaram argumentar que as gravações tinham sido obtidas ilegalmente. Mas o juiz determinou que, como era minha própria casa e minhas próprias conversas que tinham sido gravadas, não havia violação de privacidade. Além disso, o fato de que eles estavam planejando minha morte justificava qualquer meio necessário para proteger minha vida. O que mais me feriu durante o julgamento foi ouvir Rodrigo no banco das testemunhas tentando justificar suas ações. Seu advogado construiu uma defesa baseada na ideia de que eu tinha sido uma mãe controladora e manipuladora, que tinha chantageado emocionalmente meu filho ao longo de toda a sua vida. Meu cliente se sentiu preso pelas constantes demandas de uma mãe que nunca estava satisfeita com nada, o advogado argumentou. A senhora Carmela usou seu sacrifício como uma arma emocional contra seu filho, fazendo-o se sentir culpado por querer ter sua própria vida. Ouvir aquelas mentiras em um tribunal partiu meu coração mais uma vez. Eles tinham transformado meu amor incondicional e meus sacrifícios em algo tóxico e manipulador. Na narrativa deles, eu era a vilã, e eles eram as vítimas da minha suposta tirania maternal. Mas quando foi minha vez de testemunhar, tive a oportunidade de contar meu lado da história. Com voz firme, embora emocionada, narrei cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada trabalho extra que tinha pegado para dar a Rodrigo a melhor vida possível. Descrevi como tinha vendido as joias da minha avó para pagar a faculdade dele, como tinha trabalhado em 3 casas diferentes para garantir que ele tivesse tudo o que precisava, como tinha desistido da minha própria felicidade para assegurar a dele. Meritíssimo, eu disse, olhando diretamente para o juiz. Eu nunca chantageei meu filho com meu sacrifício. Pelo contrário, tentei esconder isso dele para que ele não se sentisse culpado. Eu queria que ele fosse livre para viver a vida dele, para ser feliz, para construir sua própria família. A única coisa que eu nunca imaginei foi que essa liberdade significaria planejar minha morte. O momento mais impactante do julgamento foi quando o promotor reproduziu as gravações completas de todas as conversas que tínhamos capturado. Ouvir aquelas vozes frias novamente discutindo minha morte planejada, desta vez em um tribunal cheio de pessoas, foi devastador, mas também libertador. Quando reproduziram a gravação onde Mariana disse que estava surpresa que eu tivesse demorado tanto para morrer, vi vários membros do júri enxugando lágrimas. Quando ouviram a parte onde Sofia se referiu a mim como aquele fardo do qual eles finalmente tinham se livrado, até o juiz teve que fazer uma pausa para se recompor. Rodrigo desabou em lágrimas durante aquela parte do julgamento, mas não tenho certeza se eram lágrimas de genuíno remorso ou simplesmente de terror diante das consequências que enfrentava. Os veredictos foram anunciados após apenas 4 horas de deliberação do júri. Culpados de todas as acusações. Rodrigo foi sentenciado a 18 anos de prisão. Sofia recebeu 15 anos, Tiago 12 anos e Mariana 10 anos por ser considerada a menos ativa no planejamento, embora uma cúmplice essencial na conspiração. Quando o juiz leu as sentenças, nenhum deles olhou para mim. Mantiveram a cabeça baixa, finalmente enfrentando a realidade de que suas ações tinham consequências reais e devastadoras. Depois do julgamento, me aproximei de Rodrigo uma última vez antes que o levassem embora. Meu filho, eu disse suavemente, quero que você saiba que, apesar de tudo o que você fez, ainda há uma parte de mim que se lembra do menino doce que você costumava ser. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mamãe, me perdoe. Sinto muito mesmo. Não sei no que me transformei. Você se tornou alguém que valorizava mais o dinheiro do que a vida da própria mãe. Respondi tristemente. Mas talvez estes anos na prisão lhe deem tempo para se lembrar de quem você era antes que a ganância o consumisse. Essas foram as últimas palavras que trocamos. Os meses seguintes foram dedicados a uma reconstrução total da minha vida.
Vendi a casa onde tinha morado por 30 anos. Ela continha muitas memórias dolorosas, e eu não podia continuar vivendo no lugar onde minha família tinha planejado minha morte. Com o dinheiro da venda, comprei uma casa menor, mais confortável, em um bairro tranquilo perto da casa de Helena. Também tomei uma decisão que mudou completamente minha perspectiva sobre riqueza e dinheiro. Doei a maior parte das minhas economias para uma fundação que ajuda mães solteiras a financiar a educação universitária dos filhos. Se meu dinheiro tinha sido o que motivou minha família a querer me matar, então eu usaria esse mesmo dinheiro para fazer o bem no mundo. Com a renda dos direitos da minha história, estabeleci um fundo de bolsas de estudo que leva meu nome. A cada ano, 5 mães trabalhadoras recebem assistência financeira integral para enviar seus filhos para a faculdade. É minha maneira de garantir que minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, possa criar algo positivo. Mas a mudança mais significativa na minha vida foi a descoberta de uma nova família. Através das cartas e mensagens que recebi depois que minha história se tornou pública, conheci dezenas de pessoas que tinham passado por experiências semelhantes. Mães traídas por filhos ingratos, irmãos abandonados por parentes gananciosos, pessoas idosas exploradas por seus próprios familiares. Formamos uma espécie de família escolhida, um grupo de apoio que se reúne regularmente para compartilhar histórias, celebrar conquistas e lembrar uns aos outros que o amor verdadeiro existe mesmo quando não vem de onde esperávamos. Uma dessas pessoas se tornou especialmente importante para mim. Renata, uma mulher de 59 anos, cuja filha a tinha abandonado em um asilo depois de tomar todas as suas economias. Renata e eu desenvolvemos uma amizade tão profunda que ela se tornou a irmã que eu sempre quis ter. Sabe qual é a ironia mais bonita de tudo isso? Renata me disse uma tarde, enquanto tomávamos chá na varanda da minha nova casa. Nossas famílias biológicas nos traíram por dinheiro, mas nós encontramos famílias muito melhores, sem que o dinheiro tivesse qualquer relação com isso. Ela estava certa. Minha nova vida estava repleta de pessoas que me amavam por quem eu era, não pelo que eu tinha. Pessoas que celebravam minhas conquistas sem calcular como poderiam se beneficiar delas. Pessoas que, quando minha verdadeira morte natural viesse muitos anos depois, lamentariam minha partida em vez de celebrar minha herança. 3 anos após minha ressurreição, recebi uma carta da prisão. Era de Rodrigo. Em 5 páginas manuscritas, ele se desculpava com palavras que soavam genuínas pela primeira vez em anos. Contou-me sobre a terapia que estava recebendo na prisão, sobre como finalmente estava compreendendo a magnitude da sua traição, sobre como passava as noites lembrando de todos os sacrifícios que eu tinha feito por ele. Mamãe, ele escreveu na última página, sei que nunca poderei desfazer o que fiz. Sei que mereço estar aqui e sei que a senhora pode nunca ser capaz de me perdoar. Mas quero que saiba que a cada dia que passo nesta cela, me lembro da mulher incrível que me criou e me odeio por ter sido tão cego ao seu amor. Li aquela carta várias vezes ao longo de semanas, debatendo comigo mesma se deveria responder ou não. Finalmente, decidi escrever de volta, não para perdoá-lo, mas para fechar aquele capítulo da minha vida definitivamente. Rodrigo, escrevi. Aceito suas desculpas porque acredito que são sinceras, mas o perdão é algo que você terá que conquistar ao longo de muitos anos, possivelmente pelo resto da sua vida. O menino que eu criei está enterrado sob o homem que planejou minha morte, e só você pode decidir se ele vale a pena ser resgatado. Nunca recebi resposta para aquela carta, e isso está bem. Hoje, aos 67 anos, posso honestamente dizer que sou mais feliz do que fui em décadas. Minha casa está repleta do riso da minha família escolhida. Meus dias são preenchidos com trabalho voluntário significativo. E minhas noites são cheias de uma paz genuína que nunca pensei que encontraria novamente. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de ter fingido minha morte. Se não teria sido melhor confrontar minha família de uma forma menos dramática.
Minha resposta é sempre a mesma. Eles escolheram me trair da forma mais dramática possível, planejando meu assassinato. Eu simplesmente escolhi me defender usando seus próprios métodos contra eles. A lição mais importante que aprendi com toda esta experiência é que a família verdadeira não é definida pelo sangue que compartilhamos, mas pelo amor que escolhemos dar uns aos outros. Meu filho biológico me traiu por dinheiro, mas encontrei irmãs, filhas e até netos nas pessoas que entraram na minha vida após minha ressurreição. Também aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 64 anos, quando a maioria das pessoas acredita que suas vidas já estão definidas, tive a oportunidade de renascer completamente. Eu não apenas fingi minha morte, eu fingi meu renascimento. E, finalmente, aprendi que a justiça, às vezes, vem das formas mais inesperadas. Não foi um juiz ou um júri que realmente puniu minha família pela traição deles. Foi a verdade exposta publicamente que os destruiu. O dinheiro pelo qual eles estavam dispostos a me matar se tornou o custo dos advogados que não conseguiram salvá-los. Esta noite, enquanto escrevo estas últimas linhas da minha história, olho pela janela da minha nova casa para um jardim que plantei com minhas próprias mãos. As flores que semeei estão florescendo lindamente, alimentadas não pela amargura do passado, mas pela esperança no futuro. Meu nome é Carmela, tenho 67 anos, e esta é a história de como morri para realmente começar a viver. Se houver alguma mãe lendo isto que se sente traída pela família que sacrificou tudo para criar, quero que saiba que nunca é tarde demais para encontrar o amor que você realmente merece. Porque no final, a verdadeira família não é aquela que nos dá a vida, mas aquela que a torna digna de ser vivida. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta, como você nunca viu antes.